Daremos início agora ao documentário sobre a história de Israel, baseando-se nos estudos dos adolescentes neste trimestre na escola dominical. Como foi a jornada de José no Egito? Escravidão e prisão no Egito, onde ele demonstrou habilidades e interpretação de sonhos. Por meio desses sonhos, dessas habilidades dele, o que favoreceu ele? Por meio dessas habilidades, ele foi chamado para interpretar os sonhos de Faraó e prevendo 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. E sua sabedoria que trouxe? Devido à sua sabedoria, José foi nomeado governador do Egito, ajudando o país a sobreviver à fome. Ele perdoou seus irmãos? Ele perdoou seus irmãos que haviam vendido ele como escravo e convidou a sua família para ir morar com ele no Egito depois. O povo passou 40 anos no deserto para chegar na Terra Prometida. Espias foram lá para vigiar a terra de Canaã, porém duvidaram do Senhor. Resultou que toda a geração que saiu do Egito, pessoas a partir dos 20 anos, foi impedida de entrar na Terra Prometida. Os únicos que entraram na Terra Prometida foram Josué e Caleb. Os israelitas haviam acabado de sair de um período de escravidão, e durante a jornada foi preciso que Deus tratasse o seu povo enviando as leis e os 10 mandamentos, que são: não adorar outros deuses, não fazer imagens, não usar o meu nome sem respeito que ele merece, guardar o sábado, que é um dia santo, respeitar o seu pai e a sua mãe, não matar, não cometer adultério, não roubar, não dar falso testemunho e não cobiçar a casa de outro homem. Deus disse a Moisés para falar à rocha, porém, bastante irritado com o povo, Moisés age por conta própria e fere 2 vezes a rocha. Portanto, ele desobedece a Deus e acaba não conseguindo entrar na Terra Prometida. Qual foi o feito dos israelitas? Conquistar Canaã, a Terra Prometida. Como foi a batalha de Jericó? A queda das muralhas de Jericó permitindo a conquista da cidade. Como foi a separação da terra? A terra foi organizada e dividida entre as tribos de Israel, que a ocuparam gradualmente. Para que essas coisas são importantes na Bíblia? Esses eventos são fundamentais na história de Israel, cumprindo a promessa de Deus a Abraão. Israel continuaram sua conquista a Canaã. Algumas tribos não conseguiram expulsar os habitantes da terra de Canaã, como foram ordenados a fazer. Os israelitas abandonaram o Senhor, adorando falsos deuses canaães, e o Senhor retirou sua bênção e proteção. Os juízes referem-se aos líderes das tribos de Israel, que foram escolhidos por Deus ou pelo povo para libertar os israelitas de seus inimigos. Os juízes eram mais semelhantes aos líderes militares do que aos verdadeiros juízes que lideravam com a questão da lei. E temos como principais juízes Débora, Gideão e Sansão. A oração de Ana foi uma oração amargurada, que criou nela uma profunda percepção de suas necessidades de buscar a Deus. Em sua oração, Ana fez um voto ao Senhor. Ela prometeu dedicar seu filho ao Senhor e nunca cortar o cabelo dele. E Deus respondeu à oração de Ana, ele deu-lhe um filho. Samuel atuou como um juiz em Israel todos os dias da sua vida. Ele ia até esses lugares para ouvir o povo e resolver questões que eram apresentadas. Todavia, Samuel atuou como juiz. Ele era pastor de ovelhas. Ele foi ungido rei. Samuel foi na casa dele e ungiu ele como rei. Como Davi foi servo na corte. Ele foi obediente às ordens de Saul. Depois de que ele assumiu o reinado? Ele assumiu o reinado de Saul. Bem, as conquistas de Davi foram: Davi apossou-se de Jerusalém e a transformou na capital de seu reino e para lá transferiu a Arca da Aliança. Davi conquistou também as últimas cidades
cananeias e submeteu parte da Síria e os reinos vizinhos de Hebron, Amon e Ramate. Mas como foi o retorno da Arca da Aliança? Tendo recuperado a arca, eles a colocaram em cima de um carro de bois novo. Euzá e Aiô cuidavam de manter os animais no caminho. Enquanto a arca era levada, Davi e o povo vinham atrás celebrando e adorando o Senhor. Salomão era filho de Davi com Betseba, e foi escolhido e ungido para ser o sucessor de seu pai no trono de Israel. Salomão era um homem muito sábio, e sua principal conquista foi a construção do templo. Embora tenha começado muito bem seu reinado, ele teve um término complicado ao se afastar dos caminhos do Senhor. Após a morte de Salomão, Roboão, seu filho, se tornou rei de Israel. As pessoas chegaram até Roboão pedindo para que ele tirasse um pouco da carga dos impostos que seu pai havia imposto sobre elas. Roboão, porém, não ouviu o conselho dos sábios que disseram que era para ele realmente diminuir os impostos. Ele ouviu os amigos mais jovens e ele aumentou os impostos e aumentou as cargas sobre as pessoas. Isso resultou em uma divisão no reino. 10 tribos, que são conhecidas como o Reino do Norte, se separaram, de Roboão, e o rei dessas pessoas passou a ser então Jeroboão, e 2 tribos ficaram junto com Roboão no Reino do Sul. Essas tribos são Judá, cuja capital Jerusalém permaneceu com Roboão reinando, e também a tribo de Benjamim se uniu a eles. Assim como lemos em vários relatos do Antigo Testamento, o povo de Israel em muitos momentos se afastou do Senhor e preferiam seguir uma vida de pecado, uma vida de adoração de ídolos, uma vida de adoração de deuses de outros povos. Isso fez com que o povo fosse muitas vezes castigado, passasse por alguns cativeiros, mas mesmo em meio ao pecado e mesmo em meio a todo esse sofrimento que eles eram expostos, Deus continuava falando com o povo através dos seus profetas. Alguns nomes que a gente pode destacar são Abacuque, Ezequiel e Jeremias. E mesmo no exílio, o povo podia encontrar esperança em Deus, podia encontrar esperança em um Salvador que iria de fato libertar o povo de Israel dos seus pecados. Esse foi um resumo da história de Israel e leiam o livro se você quiser saber mais e venham para EBD.